e elas vão falar um pouco pra gente sobre feminismo, quadrinho e violência. Meninas, falam pra mim um pouquinho da formação de vocês e com o que vocês trabalham. Bom, eu sou formada em psicologia e em cinema de animação. Eu fiz mestrado em psicologia trabalhando com quadrinhos, trabalhei com concepção de justiça no século XX, analisando as histórias do Batman. E já escrevi muitos artigos sobre quadrinhos, cinema. Comecei a trabalhar mesmo como quadrinista em 2013, que eu fiz uma publicação, que é um quadrinho independente chamado História de Amor, e esse ano eu estou publicando o meu segundo quadrinho autoral, que é o Dandelion, que vai ser lançado agora no FIC. E dou aula de quadrinhos aqui na escola. Eu sou a Rebeca, eu sou formada em artes visuais pela UFMG, com habilitação em cinema de animação. Minha pesquisa inteira foi em concept art, criação de personagem, baseado nos arquétipos de Jung. E eu comecei a trabalhar com quadrinhos em 2009, quando eu participei da minha primeira publicação, foi o Talismã, aqui pela Casa dos Quadrinhos. E depois disso eu publiquei alguns fanzines, A Raposa e as Uvas, Baleia 1, Baleia 2, e esse ano eu estou lançando o Navio Dragão, que é o livro que eu fiz por financiamento coletivo. E aqui na Casa dos Quadrinhos eu dou aula para o curso infantil e algumas matérias do curso regular e técnico. Entendi. Vocês já foram vítimas de machismo por algum quadrinista ou por leitores? Não. Sim. Bom, né? Sim. Que eu me lembro, não. Na verdade, uma vez sim. Lembrei de uma vez, sim. E o que vocês acham de como que é isso? Tem outras pessoas, se isso ainda está acontecendo? Eu acho que é uma situação complicada, porque muita gente, né, usa o machismo, principalmente nesse universo, camuflado de brincadeira, camuflado de conceito. É exatamente por isso que eu tive dificuldade de pensar se eu tinha sofrido ou não, porque aí eu lembrei da questão da brincadeira, eu falei, não, sim, sofri sim. As pessoas elas dão uma embrulhada para o presente para parecer que não estão sendo machistas, mas elas estão, né? Então eu acho que é uma situação que quando a pessoa for analisar, ela tem que analisar com cuidado, né? E principalmente evitar de ouvir aquele clássico, não, provavelmente é coisa da sua cabeça. Mas se te incomodou, é um preconceito, é alguma coisa que você tem que lidar e tentar resolver isso de alguma forma. Assim. No caso, eu acho assim, igual a Rebeca falou, às vezes está embrulhado em brincadeira e a gente às vezes realmente não percebe, né? O que eu sempre vi foi muita surpresa quando o pessoal virava e falava assim, como assim? Você é mulher e gosta de quadrinhos, mas como eu sou meio que uma enciclopédia assim, ambulante, né, e sempre conversei muito, eu nunca tive um preconceito agressivo, né? Eu já escutei coisas do tipo, mas mulher não gosta de eventos de quadrinho, mas mulher não gosta de Star Wars, a mulher não gosta de não sei o quê. Eu virar a pessoa e falar assim, que eu sou uma pulga, né? Por favor, eu sou o quê? Mas assim, tem mesmo esse viés da brincadeira que às vezes a gente não percebe e não cai a ficha, né? Então assim, às vezes a gente deixa passar, às vezes a gente tem dificuldade de perceber que realmente é um preconceito. Geralmente, os quadrinhos, eles falam muito de violência, né? Vocês já sofreram algum tipo de violência por ser mulher? Sim, várias, todos muitas os dias. vezes. Violência verbal, violência física, violência psicológica. Né? Várias, assim, todas as vezes em que às vezes você tá num evento mais cheio e puxa seu cabelo, passa a mão em você, ônibus todos os dias, né? Comentário que a gente escuta todos os dias sobre a sua roupa, sobre a sua... Você fala palavrão, seus rótulos. Rotular é uma violência, né? E é engraçado que às vezes a gente esquece, né? Tava tendo aquela campanha, acho que foi o Think Olga que lançou, do primeiro assédio, e tipo assim, eu fui pensando, gente, quanto que foi o primeiro, caiu a minha ficha, tinha sido quando eu tinha uns 6, 8 anos de idade, eu tava na frente da minha casa tomando
banho de mangueira no interior, e a gente tinha aquele costume de tomar banho de mangueira só de calcinha, porque é criança. E os caras mexeram comigo e eu não lembro o que os caras fizeram, né? Mas eu sei que eu senti muita vergonha de mim naquele dia, sabe? E assim, teve outras vezes, ainda nessa faixa etária de 10, 13 anos, e no decorrer da vida a gente sempre acaba sofrendo, infelizmente, sempre acaba sofrendo algum tipo de abuso. Só que às vezes é igual assim, eu fiquei chocada de eu não ter lembrado disso. Eu falei, gente, como que foi um negócio agressivo e eu recalquei ele de tal forma, talvez porque infelizmente a sociedade, não é que a sociedade, a gente acostumou, né? A gente não deveria acostumar, né? A gente acostumou e acaba relevando muito mais do que deveria, sabe? Hoje, com os quadrinhos que estão conseguindo, as mulheres estão entrando mais no mundo dos quadrinhos, acha que isso está ajudando a combater a violência contra a mulher? Eu acho que é um meio. Criou-se uma abertura para nessa mídia isso ser combatido. Na campanha Que Diferença Faz mesmo, né, já é um início. As quadrinistas que estão propondo debates sobre o feminino, sobre o feminismo, né? Eu acho que abre sim uma porta. Eu acho que como ainda é muito novo, a gente não conseguiu ver a curto prazo um resultado tão efetivo, né? Eu acho que isso vai vir com o tempo, com as novas leitoras, né? Com algumas mudanças, mas eu acho que abre-se uma porta que estava lacrada pra gente. Sim, eu acho assim, você tem uma participação feminina nos quadrinhos, assim, desde os primórdios, né? Você tem, por exemplo, aqui no Brasil, Janaíde Tefé, você tem lá nos Estados Unidos quadrinistas negras que começaram a escrever na década de 40, 50, tratando de feminismo, o próprio movimento underground, mas ainda tem proporcionalmente uma quantidade de mulheres bem menor do que a quantidade de homens, né? E eu acho que o quadrinho, como qualquer forma de arte, ele tem essa possibilidade de te levar a algum tipo de reflexão. Então, igual a Beca falou, esse movimento que a Diferença Faz é um movimento bacana de estar pensando não só a participação das mulheres nos quadrinhos, mas a participação das minorias em geral, né? E é um negócio assim muito doido, porque historicamente aqui em Minas, eu não consigo lembrar, a gente não consegue achar registro, né, de quadrinistas mais antigas. Você às vezes acha coisa de São Paulo, do Rio, né? E como eu dou aula de história dos quadrinhos, e a gente estava discutindo isso, que a gente teve uma temática do FIC que é mulheres, os quadrinhos, e os meus alunos pediram uma aula específica disso. A gente começou a discutir assim, as quadrinistas mineiras, cadê elas? Porque a primeira que a gente conseguiu lembrar é a Chantal, na década de 90, e a gente não conseguiu lembrar nem de outras no mesmo período, né? E nem antes. E a gente pergunta, cadê elas? Quem eram elas? Onde é que elas estavam? Vocês têm algum quadrinho que fala sobre feminismo? Nosso ou De vocês? Olha, sobre feminismo diretamente, assim, né, o quadrinho sobre feminismo, não. Eu tento colocar, às vezes, em tiras, algumas abordagens, às vezes até mais leves, assim, para a pessoa. Às vezes, quando você coloca de uma forma menos agressiva, a pessoa ela percebe o quão ridículo é aquilo que ela fez. Né? Então, às vezes, eu tento colocar isso diretamente ligado ao feminismo, só a história que eu fiz pro Que Diferença Faz mesmo. Entendi. Eu especificamente sobre feminismo não. A história que eu fiz pro Que Diferença Faz foi mais focado na questão de caracterização de gênero, de sair um pouco daquele padrão que a gente acha de casal, que as pessoas não são presas a rótulos. O que eu estou lançando agora no FIC, ele é relacionado com preconceito, mas como ele é uma metáfora, né, que é a história de um jardineiro que
no jardim dele só pode ter flores que ele considera nobres, né? E até que aparece um dente de leão, que é uma flor que ele considera medíocre. Então eu acho que como tem essa coisa de fábula, ela não fala só da questão da mulher, ela fala da questão da aceitação de várias minorias diferentes, né? Nesse sentido um pouquinho fantasioso para encaixar dentro de um espectro mais amplo. Entendi. Vocês têm alguma quadrinista que vocês queiram indicar e o porquê dela? Olha, eu gosto muito da Alison Bechdel, que fez o Fan Home, fez Essa Minha Mãe. Ela trabalha muito com quadrinhos de minoria, ela própria é lésbica e esses quadrinhos são autobiográficos. E ela tem uma coisa que ela criou meio que por acaso, uma tirinha dela, que é o teste Bechdel, que ele mede, né, como que é a relevância da participação feminina em produções, seja produções de filme, seriado, etc. Então o teste é da seguinte forma: tem que ter 2 mulheres, elas não podem estar falando de um homem, e elas têm que ter nomes, elas têm que ter uma identidade dentro da história, né? Então eu acho que isso é muito legal para a gente repensar as produções culturais em geral. Você fala que o trabalho dela é muito denso e muito bem escrito e desenhado. Eu queria recomendar a Lute, que ela tem um trabalho muito legal, ela tem umas tirinhas mais engraçadas e tal, mas ela tem alguns trabalhos bem autorreflexivos, assim, principalmente sobre pessoa que tem essa necessidade de ficar sozinha. Eu acho assim, interessante, assim, sobre bullying também. Bacana. Obrigada, meninas. Vocês querem deixar alguma mensagem para as pessoas que vão assistir o vídeo? Não vão ou fique. A gente lá. E você? Vão visitar a gente no FIC também. E eu acho o seguinte: se as pessoas têm história para escrever, eu acho que elas devem escrever, independente se for quadrinho, livro, o que seja, porque história viva é só história lida. Obrigada, meninas. Obrigada.